Bom, seguindo aqui agora, vamos falar de uma outra reação envolvendo outras substâncias. Olha lá, temos este aqui, é o ácido sulfúrico, e ele está reagindo com o hidróxido de potássio. Essa reação aqui vai ter uma diferença da reação de cima, que é a seguinte. Aqui na reação de cima, nós tivemos uma proporção de 1 para 1 de todas as substâncias, olha só. Aqui a proporção vai ser diferente, perceba por quê. Imagina, eu tenho a dissociação, aqui ó, a ionização do ácido e a dissociação da base. Vamos avaliar as cargas, tá bom? Cada H+ tem carga positiva. Como eu tenho 2 íons H+, olha só, este meu íon aqui, que é o sulfato, terá 2 cargas negativas, assim como nós já vimos anteriormente. Na base, a hidroxila tem carga negativa, como nós temos apenas uma hidroxila, o nosso cátion será monovalente, o K+, certo? Como vimos lá em cima, o H junta-se ao OH para fazer água, enquanto o cátion proveniente da base une-se ao ânion proveniente do ácido, formando o nosso sal. E o que eu quero que você perceba é, o potássio só tem uma carga positiva, enquanto o sulfato tem 2 cargas negativas. Se eu juntar os dois da maneira em que estão aqui, o meu sal não teria uma estrutura eletricamente neutra. Nós temos que adequar isso. Para adequar isso é simples. Bom, se eu tenho 2 cargas negativas, eu preciso de 2 cargas positivas. Logo, eu vou precisar de 2 potássios, certo? E isso aí vai manter a neutralidade do nosso produto. Então vamos escrever o sal, começando sempre pelo cátion. O cátion é o potássio. Nós temos 2 potássios, portanto a gente escreve assim, ó, K2. Em seguida colocamos o ânion, que é o sulfato. O sal aqui é o sulfato de potássio. E além disso formamos água. Agora perceba, veja só. Eu tenho 2 hidroxilas e 2 hidrogênios, certo? Uma hidroxila e um hidrogênio formam uma molécula de água, enquanto 2 hidroxilas e 2 hidrogênios formam 2 moléculas de água. Essa daí é a reação, ok? Está prontinha. Vamos agora para uma próxima reação. Vamos fazer uma reação aqui envolvendo um triácido, ácido fosfórico, olha só. O H3PO4 e nós vamos fazê-lo reagir com o hidróxido de cálcio. Não trabalhamos com hidróxido de cálcio ainda, ó. CaOH2. Agora eu vou mostrar uma outra forma da gente montar a reação, tá bom? Sem ter que ficar avaliando as cargas elétricas. Tem uma maneira mais simples. A gente pode simplesmente fazer o seguinte, olha só. Eu tenho 3 hidrogênios. Eu uso a quantidade de hidrogênios no ácido para fazer o balanceamento da base. E eu tenho 2 hidroxilas na base. Então eu uso a quantidade de hidroxilas da base para fazer o balanceamento do ácido. Fazendo isso aqui, a gente não precisa ficar pensando, avaliando cargas elétricas, pensando em neutralidade, quantos eu preciso de um, quantos eu preciso de outro. É só cruzar a quantidade de hidrogênios e a quantidade de hidroxilas e aí você já pode ir direto para montar os seus produtos, tá bom? Então nós vamos ter aqui, ó, esses dois se unindo para fazer o sal e esses aqui se unindo para fazer a água. Bom, o cátion vem sempre da base, né? Então o nosso cátion é o cálcio. Quantos cálcios nós temos aqui, ó? 3 cálcios, portanto, a gente começa assim, Ca3, beleza? E agora nós vamos ao nosso ânion. O ânion é um fosfato. Quantos fosfatos eu tenho? 2, né? Quando eu tenho um ânion que tem 2 ou mais elementos, é o caso do fosfato, e a quantidade desse ânion é maior do que 1, aí eu preciso do parêntese, ou seja, PO4 e do lado de fora 2. Agora sim, ó, esse parêntese aqui não era necessário, porque a quantidade aqui fora era 1, mas como a quantidade que eu tenho agora é diferente de 1, o parêntese ele é necessário. E além disso, essa reação vai formar a água ficaria apertadinha aqui, eu vou descer ela e vou colocar aqui embaixo, certo? Bom, agora vamos pensar aqui qual será a quantidade de água que vai ser formada. Olha só, eu tenho 2 vezes 3, 6 hidrogênios e 3 vezes 2, 6 hidroxilas. 6 hidrogênios e 6 hidroxilas vão nos dar 6 moléculas de água. Então temos aqui alguns exemplos de reações de neutralização. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer algumas questões do livro de vocês. A gente vai começar com alguns exercícios de sala lá na página de número 768, tá bom? Vou colocar o enunciado da questão aqui na tela e ele diz o seguinte: complete as equações, e aí tem algumas equações para a gente fazer, começando aqui pela primeira reação, que é entre HCl e KOH. Então vamos montar aqui, ó, HCl mais o KOH, beleza? Montando essa reação aqui, baseando o balanceamento da maneira mais simples que a gente viu, é o seguinte, olha só. Eu tenho uma hidroxila
e um hidrogênio, né? Então, o balanceamento fica, eu cruzo a quantidade de hidrogênios com a quantidade de hidroxilas, a reação fica 1 para 1. Tendo isso aí, a gente pode fazer aqui a ionização do ácido, a dissociação da base, certo? Junta o cátion da base no ânion do ácido, o hidrogênio do ácido na hidroxila da base, formando o produto. Apenas um potássio e um cloro. Então, o sal formado terá a fórmula KCl. Além dele, formamos uma molécula de água. Então, esses aqui são os produtos da primeira reação. A segunda reação é a seguinte. Ele quer H2SO4, ácido sulfúrico, reagindo com CaOH2, é o hidróxido de cálcio. Aqui a gente tem um caso interessante que é o seguinte. Se a gente for seguir essa lógica de cruzar a quantidade de hidrogênios e de hidroxilas, nós colocaríamos aqui, ó, 2 e 2. Na verdade, ó, as duas hidroxilas aqui nós cruzaríamos, colocando aqui na frente, e os dois hidrogênios do ácido nós cruzaríamos, colocando aqui na frente. Só que quando os valores forem iguais, a gente os simplifica, e ao invés de colocar 2 e 2, nós deixamos 1 e 1. O mesmo se fosse 3 e 3, também simplificaríamos e deixaríamos 1 e 1. Bom, então, para montar os produtos, a gente faz a ionização do ácido, a dissociação da base e junta quem tem que juntar para poder formar os produtos, certo? Então, o nosso sal será formado por cálcio ligado ao sulfato, é só um de cada. Então, eu tenho aqui, ó, CaSO4, sulfato de cálcio, mais H2O, tá bom? É interessante a gente ver aqui o seguinte, olha só. Eu tenho 2 hidrogênios, a gente já sabe que o sulfato é 2-, e 2 hidroxilas, portanto, o cálcio é 2-. Então, se o cálcio é 2+ e o sulfato é 2-, basta um de cada, um cálcio e um sulfato, para que nós tenhamos a estrutura eletricamente neutra ali no nosso produto. E a terceira reação que a questão pede é o ácido nítrico, HNO3, reagindo com o hidróxido de sódio, NaOH. Então, aquilo que nós vimos, olha só, se nós formos cruzar as quantidades de hidrogênios e hidroxilas, eu tenho apenas um hidrogênio e apenas uma hidroxila. Então, um de cada, eu também vou ter nessa reação aqui uma proporção de 1 para 1, certo? Montando lá o Na, vai se ligar ao NO3. A gente sabe que o Na é um cátion, né? Então, ele que vem primeiro, em seguida o NO3, e depois a gente vai formar água. Vou voltar aqui em cima, ó, faltou um detalhe aqui na segunda reação, que é o seguinte. Nós temos 2 hidroxilas e 2 hidrogênios. Quando nós juntamos 2 hidroxilas com 2 hidrogênios, são formadas 2 moléculas de água. Tinha ficado faltando este detalhe. Então, assim fica a resolução da questão de número 8. Agora nós vamos resolver a questão 10, eu vou colocar o enunciado dela aí na tela, você acompanha. O ácido clórico, HClO3, é um ácido forte, utilizado como catalisador em reações de polimerização e como agente oxidante. Soluções aquosas desse ácido podem causar grande irritação na pele e nas mucosas. Equacione a reação de neutralização total entre o ácido clórico e o hidróxido de alumínio. Então tá aqui, ó, fórmula do ácido, HClO3. E ele falou que é a reação desse ácido aí com o hidróxido de alumínio, mas ele não deu a fórmula do hidróxido de alumínio. Nós já estudamos bases e sabemos o seguinte: o alumínio forma um cátion trivalente. Se o alumínio é um cátion trivalente, a base dele tem que ter 3 hidroxilas, tá bom? Então, essa aí é a reação que ele quer que a gente monte. Então, vamos lá, olha só. A ionização do ácido, a dissociação da base. E aí, a gente vai montar o nosso sal, juntando esse com esse. E para fazer a água, a gente junta esse com esse. Ok, agora vamos avaliar as quantidades. Olha só, eu tenho aqui 3 hidroxilas e apenas um hidrogênio. Então, eu vou cruzar, ó, 3 hidroxilas. O 3 vem para cá. Um hidrogênio. E aí, esse 1 eu uso para balancear a base, ok? Com essas quantidades, a gente vai lá e monta o produto. Eu tenho um alumínio, Al, ele que é o cátion, ele vem primeiro. E eu tenho 3 vezes o ânion ClO3. Então, eu preciso abrir um parêntese, jogar o ClO3 lá dentro e colocar o 3 do lado de fora. Além disso, nossa reação forma água. As quantidades de água. Eu tenho 3 hidroxilas e 3 hidrogênios. 3 hidroxilas e 3 hidrogênios juntos formam 3 moléculas de água. Essa é a reação que ele queria.
Pessoal, então aqui a gente termina essa parte das aulas que você vai assistir, beleza? E nós vamos concluir o estudo do sais na nossa live. Então, você precisa estar presente na nossa aula de segunda-feira, onde nós vamos concluir esses estudos e vamos inclusive estudar a nomenclatura dos sais. É uma parte importante que está faltando e a gente vai concluir na nossa live, beleza? Espero vocês, até lá!